Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre transporte público na cidade de São Bernardo do Campo. E nessa coletiva nós vamos responder sobre os assuntos que envolvem o transporte público na cidade de São Bernardo. E isso envolve problemas do trajeto que os ônibus percorrem, envolvendo as obras, e problemas com motoristas e qualidade de transportes. Atualmente existem 72 linhas, 2.300 colaboradores e mais de 400 veículos em operação. Contamos com a presença da Ayla Regina, Planejamento de Obras, Natália Munhoz, Gestora de Obras, Gabriele Marcondes, assessora do Prefeito. E as regras são: os jornalistas devem levantar a mão para que seus nomes sejam colocados em ordem na lista de perguntas. Serão feitas 2 rodadas de perguntas e cada jornalista terá direito a uma pergunta por rodada. Quando a primeira rodada terminar, será aberta uma nova lista. Não é permitido réplica, as perguntas não podem fugir do assunto em questão e não é permitida a pergunta de cunho pessoal. Abordar somente assuntos da atual administração. Obrigada. Bom, boa noite, meu nome é Beatriz. O problema do transporte público em São Bernardo não é novidade, né? Então, o trânsito está cada vez pior e o que deixa evidente a falta de planejamento. Agora, com o novo mandato, existe algum projeto para a melhoria do trânsito na cidade? Beatriz, a gente tem sim projetos já sendo implantados, tanto na questão das vias, com as faixas, com a quantidade de ônibus, contanto que atualmente nós conseguimos um lugar novo para estacionar os ônibus que estavam parados nas ruas. E a questão da mobilidade é muito delicada, porque São Bernardo, ela inicialmente foi, vamos dizer assim, povoada no sentido de ser uma cidade onde as pessoas passavam para dormir e não para se ter o comércio, contanto que nós tínhamos somente indústrias. Então a cidade não foi planejada especificamente para transportes. Então nós temos sim planejamento, só que precisam passar por aprovações, precisam ser analisadas delicadamente, justamente pela dificuldade que nós temos com a viabilidade das ruas e os trajetos que devem ser percorridos se formos implantar os novos ônibus que estamos prevendo. Boa noite, meu nome é Larissa e minha pergunta é: qual a visão da empresa sobre tantas críticas e manifestações de insatisfação da população em relação ao transporte público e as linhas congestionadas em horário de pico em São Bernardo? Bom, eu acho que todas as cidades têm reclamações de transporte público. Isso é uma coisa que ocorre em todos os países, não é só em São Bernardo, em todas as cidades, enfim. A gente tenta ao máximo solucionar com obras, com estudos de como fazer essa melhoria, mas a gente lida com essas críticas, abstrai elas e tenta melhorar. Obviamente, a gente não simplesmente ignora, mas são obras demoradas e coisas a serem estudadas muito detalhadamente, que a gente pode prejudicar comércio, pode prejudicar a moradia de pessoas, enfim, tem muita coisa a ser estudada antes de iniciar as obras. Desculpa, meu nome é Victoria. E a minha pergunta eu vou fazer depois que eu falar sobre algumas coisas. O transporte público em São Bernardo opera em média 72 milhões de viagens ao ano. Tudo isso ocorre de forma desqualificada. Os munícipes reclamam sobre algumas coisas, como falta de acessibilidade para deficientes, poucos ônibus e terminais, longa espera, conduções extremamente lotadas e precárias. Eu gostaria de saber de que forma que vocês priorizam investimentos, porque de alguma forma parece que tem um descaso muito grande com o transporte público. Eu acho que isso já foi parcialmente respondido. Você quer dizer financeiramente, perdão? Onde estão sendo feitos os investimentos? Obras é muito vago. Os investimentos, eles estão sendo
calculados para saber exatamente onde é melhor priorizado. Porque é muito fácil a gente falar, tem problema nas linhas tal, e depois falar, não, os problemas maiores são nas ruas, não, os problemas maiores em outra área. Estamos fazendo uma pesquisa para saber qual a área mais prioritária, tanto de região quanto a quantidade de transportes, quais as linhas mais utilizadas. Nós estamos juntos com a SBC Trans, vendo vamos dizer assim, essas necessidades, né, que a população de São Bernardo tem. Então, eu não posso chegar para você e falar, olha, isso está sendo aplicado naquela obra especificamente, porque uma coisa liga com a outra. A ponte que estamos fazendo, a ligação leste-oeste, ela tem a ver com uma outra área, com o centro de São Bernardo, ela liga as outras áreas. Então, não há uma área que a gente pode falar para você, olha, é nessa aqui que a gente está priorizando. A gente tem que saber dosar aonde vamos investir. Respondido? Oi, boa noite. Tá funcionando? Como assessora do prefeito, eu queria especificar um pouco sobre investimentos. Primeiro de tudo, nós estamos no 5º mês do mandato. Não sei se vocês têm pesquisado, mas nos primeiros 100 dias do mandato do prefeito Orlando Morando, houve uma economia de 100 milhões, né? E assim, de redução de gastos, de economia mesmo. Foram gastos cortados. Primeiro de tudo, nós pegamos uma cidade com mais de 200 milhões de dívidas. E em 100 dias a gente conseguiu economizar já 100 milhões. Então, assim, qual que é a intenção de tudo isso? Atualmente, esse ano de 2017 é um ano de priorizar a redução de gastos, o corte dos custos mesmo da cidade. E a partir de 2018 nós vamos voltar, né, reiniciar os investimentos tanto nas obras, na economia, melhorar primeiro a saúde financeira da cidade. Em relação às obras, a maioria começou no ano de 2013, 2012, em outros governos. Nós estamos retomando agora. Houve pesquisas, realmente tinham obras paradas, sem trabalhadores lá, mas desde maio e abril nós estamos retomando. Foram 140 trabalhadores a mais já contratados para retomar aquela obra da Rotary, que seria parte também daquela obra leste-oeste, né? Que vai ser uma interligação bem grande, que vai priorizar o transporte público. E também a gente vai melhorar também essa parte de infraestrutura, planejamento, como já foi falado. O planejamento da cidade realmente precisa ser revisto, mas isso aos poucos, né? A obra teve início em 2013, a gente está sendo retomada agora, e a gente pretende continuar e investir cada vez mais e finalizar essas obras quanto antes. Boa noite, meu nome é Gabriele. São Bernardo é uma cidade grande, ela possui 409 quilômetros quadrados de extensão, mais de 820 mil habitantes e apenas 2 terminais de ônibus. Eu gostaria de saber se não está na hora de investir na construção de um novo terminal, se vocês têm planos para isso. Pode falar. A gente já está trabalhando na construção do terminal Alves Dias e do corredor Alvarenga. Então, já está iniciando as obras e a gente pretende aumentar os terminais e a melhoria nos que já existem. Boa noite, meu nome é Vitor. No vídeo dos 100 primeiros dias de gestão que vocês publicaram no site, eu vi vários projetos onde vocês já colocaram em prática, como, por exemplo, Cidade Limpa, o programa Educar Mais, e já cortaram gastos, como você falou. Só que eu não vi nada referente ao transporte público, e é uma coisa que é muito importante em São Bernardo do Campo. O que vocês pretendem fazer nessa nova gestão, em questão ao transporte, e se vocês consideram a comunicação importante? Bom, como eu tinha já mencionado, a cidade de São Bernardo ela não foi construída para uma população, não foi planejada, não foi uma cidade planejada estruturalmente, mas algumas ideias que a gente já está em análise, que é a questão de algumas linhas 24 horas para as pessoas que
saem muito tarde do trabalho. Nós temos a questão de qualidade de dentro do ônibus, que é colocar ar-condicionado, maior conforto, reformar os ônibus que são mais antigos. Temos, por exemplo, a fiscalização dentro dos ônibus para saber se os motoristas estão realmente se importando com os cidadãos e se há realmente um descuido por parte de alguns dos nossos funcionários e, portanto, também a questão do caminho que os ônibus também vão percorrer, a gente vai estar analisando quanto à qualidade das estradas e a disponibilidade de transporte para os locais mais afastados. É isso. Meu nome é Gabriela. Muitos deficientes reclamam sobre a falta de acessibilidade em ônibus, pois não existe a atenção necessária e previsão de melhorias. Qual é a posição da Prefeitura sobre esse descaso? Já existe um projeto que já ocorre dos ônibus, que são os ônibus totalmente acessíveis às pessoas com deficiência, principalmente com cadeiras de rodas, que tem aquele rebaixamento do local. E também já existe um cartão, que é o cartão legal, que essas pessoas não pagam a isenção, elas têm isenção e também tem o cartão para os acompanhantes, que também tem isenção. Então, esse projeto já existe, já está acontecendo, é uma coisa que o governo visa muito. Então, assim, já existe essa preocupação. Boa noite, meu nome é Maurício. Em uma publicação do prefeito, recentemente, aos seus 100 dias de governo, o mesmo não comentou nada sobre o transporte urbano. Sabendo que o transporte público é conhecido pela má qualidade e pelos preços abusivos e também pelo tratamento desumano, esse assunto é realmente irrelevante para vocês e por que tanta demora? Tá. Na verdade não foi ignorada essa resposta. Na verdade, provavelmente é porque a página do prefeito tem muita pergunta, tem muita procura e a gente tenta responder e fazer o respaldo de todas as pessoas que perguntam, que fazem, que frequentam a página, visitam a página. Em relação à tarifa, por exemplo, eu não sei se vocês percebem, mas, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de economia, um momento difícil da economia, né? Não só na cidade, mas do nacional, né? Em nível nacional. O aumento da tarifa, por exemplo, ele é justificado por quê? Nós tivemos aumento em todos os setores. A gente teve aumento na gasolina, a gente teve aumento nos salários, nos nossos funcionários, nós tivemos aumento em tudo. Então, assim, nós temos que manter, não tem como crescer de um lado e o outro manter igual. Então, o aumento da tarifa, ele é para equilibrar. A gente tenta oferecer um transporte melhor, uma qualidade melhor para o nosso transporte, mas a gente também precisa, a gente não consegue funcionar de ar, entendeu? Então a gente precisa também ter o nosso equilíbrio. Então essas questões também são as respostas para aumento de tarifa, cobrança de outros impostos que não eram cobrados antes. Até porque o foco do governo agora é a redução de gastos. Então, assim, a gente está cortando diversos impostos, até mesmo aumentando o salário dos nossos funcionários para que tenham uma qualidade melhor no nosso serviço, né? Cortar gastos sem diminuir a qualidade do serviço. Então, a gente foca mais ou menos nisso. Não sei se foi respondido. Foi? Obrigada. Boa noite, meu nome é Sofia. O Ministério Público instaurou um inquérito sobre possíveis irregularidades no sistema de transporte escolar. Dadas as informações, o transporte público só é oferecido a crianças a partir de 3 anos no município de São Bernardo, levando as instituições que cuidam desses menores a procurar outros serviços, como os vans e etc. Eu gostaria de saber o porquê apenas as crianças a partir de 3 anos estão incluídas nessa lei e as restantes não. Pode pedir para ela fazer a pergunta de novo? Você pode repetir o final da sua questão? Eu gostaria de saber o porquê apenas as crianças a partir dos 3 anos
estão incluídas nesse programa e as que são menores não? Tá, primeiro de tudo é por conta da autonomia da criança. Antes dos 3 anos, uma criança não vai conseguir cuidar de si mesma e ainda mais um transporte público, né, oferecido para as crianças, a gente não consegue dar total assistência para aquelas crianças menores de 3 anos. A princípio é por isso mesmo, é por conta de segurança. Bom, hoje os motoristas eles se desdobram em cobradores e motoristas. Os passageiros precisam ajudá-lo na troca de faixa, né, porque por conta da superlotação mesmo não tem visão. Além disso, ao mesmo tempo, ele cobra as passagens das pessoas, que coloca em risco tanto a vida das pessoas, dos passageiros, como as pessoas que estão na rua. Diante disso, qual que é a posição da prefeitura em relação aos riscos que as pessoas correm diariamente no transporte? Como já foi dito, foram realmente já tem muitas novas linhas, muitos mais ônibus nas ruas. O nosso projeto é que aumente um pouco mais ainda, para que diminua essa superlotação. Realmente é por conta de segurança, a infraestrutura da cidade, até mesmo a própria segurança dos nossos passageiros. Se a gente exige o cinto de segurança, por que todos os passageiros dos ônibus andam em pé? Sem cinto de segurança e sem nem ao menos estar sentados. Então, a nossa intenção é mesmo aumentar a quantidade de ônibus, aumentar as linhas, para que isso não aconteça mais. E nós estamos no projeto para melhorar mesmo isso. Por que é tão importante o uso de gravatas no uniforme dos motoristas, sendo que o que precisa ser valorizado é o transporte urbano? O que essa mudança de aparência e elegância irá agregar em algo no transporte para a população? Esse é o assunto com a SBC Trans, ela que cuida dos funcionários, então a gente não consegue te responder agora. Se você quiser, a gente até pode procurar sobre, mas não é conosco, é com a SBC Trans mesmo. Considerando que o transporte público é um assunto pertinente à prefeitura, desde 1998, a SBC Trans é responsável pelo controle do transporte público em São Bernardo. Como funciona a monitoria da prefeitura sobre o serviço? A SBC Trans, ela faz o transporte mesmo da cidade há muitos anos. Essa questão do monopólio do transporte também é uma questão que nós estamos levantando mais nas nossas reuniões e tudo mais. Mas, a princípio, é por conta da empresa oferecer um transporte que nós consideramos de qualidade, precisa realmente melhorar, tem muitos aspectos que tem que melhorar, mas assim, a gente tem que pensar, por exemplo, a cidade está em constante crescimento. Se tem crescimento da quantidade de pessoas, nas ruas também aumenta a quantidade de carros. Automaticamente, a quantidade de pessoas nos ônibus vai duplicar, triplicar. Então, é uma constante evolução. Aos poucos, a gente vai melhorando o nosso serviço para atender a demanda que vai crescendo cada vez mais. Eu gostaria de complementar. Sobre a monitoria que você perguntou, a gente tem um contato direto com a SBC Trans, onde todos os projetos são passados para a gente, as obras são passadas para a prefeitura. Então, assim, a gente tem total monitoria de tudo que acontece na SBC Trans com os trabalhadores, as reclamações. A gente também tem o Reclame Aqui da SBC Trans. Então, assim, a gente tem a monitoria, sim, tem reuniões, essas pautas são levantadas. Foi respondida a sua questão? Eu perguntei como funciona. Eu acho que deu para entender mais ou menos como. Entendi que tem, não entendi muito bem como. Nós só temos tempo para mais 2 questões agora. Quem gostaria? Em qual ordem? O projeto de lei que foi feito em 2016, de autoria do vereador Rafael Demarque, permite que pessoas com deficiência embarquem ou desembarquem fora dos pontos de ônibus. E essa medida valeria apenas para as linhas municipais. E eu queria saber como vocês vão monitorar isso. Vai ter algum bilhete, algum cartão? Eu já respondi essa questão, mas eu posso repetir. Já existe um cartão que chama Cartão Legal. Na verdade, esse Cartão Legal é uma empresa prestadora de serviço. Mas, como a gente sabe a resposta, eu posso te informar que já existe esse cartão. Eles são isentos, os acompanhantes são isentos. E a monitoria é feita como eu falei, quando ele tem que abaixar
o palanque para o deficiente entrar. Quando o deficiente aperta o botãozinho que tem posicionado. Então, assim, isso já ocorre já há um tempo. Oi. Sobre aquela mesma pergunta das crianças, você disse que as crianças de 0, né, digamos, a 3 anos, elas não são ainda responsáveis para usar um transporte, tudo bem. Mas eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto implementado para oferecer isso, porque muitas crianças, elas dependem do transporte, não digo público, mas para ir para uma creche, por exemplo, e os pais não podem levar. Eu acho que esse assunto não cabe a nós, pois com uma criança com menos de 3 anos é criança de cola, é criança que tem que estar na cadeirinha, é criança com maior responsabilidade. A gente não trabalha isso pela segurança da criança e da família. Existem, sim, transportes particulares para crianças menores, mas não cabe a nós ter um transporte público para bebês. Tipo, isso não está no nosso planejamento. Acabaram as perguntas, nós estamos encerrando a nossa coletiva e eu espero que todas as perguntas de vocês tenham sido respondidas. Obrigada a todos.